que o clima espacial tem a ver com aviação? Saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Tudo bem! Já visitou a lojinha do Aviões e Músicas? O link está aí embaixo na descrição, lojadoaviõesemusicas.com.br. Várias coisas de aviação, luminárias, agora as famosas capinhas de celular do Aviões e Músicas, tapete, camisas polo, camisetas, um monte de coisa relacionada à aviação. Clica no link da descrição ou digita no seu browser lojadoaviõesemusicas.com.br. Uma coisa que todo aviador está acostumado a levar em conta quando planeja ou executa um voo é verificar a meteorologia. Se vai chover, se o vento vai estar forte, se a visibilidade vai estar boa. Mas existe um outro tipo de meteorologia que os pilotos, numa rota específica, se preocupam todos os dias. A meteorologia espacial. Espera aí, isso aqui virou Space Today? Calma. Vamos entender. A meteorologia aqui na Terra é uma velha conhecida dos seres humanos, desde os tempos que o cara saiu da caverna. E por mais que hoje em dia a maioria de nós acabe passando a maior parte do tempo protegido dos elementos climáticos em ambientes climatizados, os pilotos ainda precisam lidar diariamente com o que um grande aviador e escritor, Antoine de Saint-Exupéry, chamou de verdade camponesa. Ou seja, a aviação ainda é uma das poucas atividades humanas intimamente ligadas à meteorologia. E entender como o clima se comporta é tão essencial para pilotos e seus aviões, quanto para os camponeses e suas lavouras. Eu tenho um vídeo falando de Antoine de Saint-Exupéry. Clica aqui, ó. Mas para os pilotos que atravessam as regiões polares, em especial sobre o Oceano Ártico, o clima mundano geralmente é o menor dos problemas. Com uma única massa de ar, a atmosfera é calma e o mau tempo é algo muito raro em cima do polo. Mas essas rotas que ligam algumas das mais ricas e pujantes cidades do hemisfério norte, cortando caminho pelo topo do mundo, tem outro clima para se preocupar: o clima espacial. Se vocês prestaram atenção nas aulas de geografia, vocês vão se lembrar que o núcleo da Terra tem uma camada líquida e outra sólida. E esse movimento de rotação no interior do planeta é que forma o nosso campo magnético. Graças a ele, a maior parte da radiação que vem das outras estrelas e principalmente do próprio Sol é desviada da atmosfera, o que acaba protegendo a gente de algo que seria fatal para a vida na Terra. Só que esse manto protetor tem dois pontos fracos. Fica bem próximo aos polos magnéticos, pois é deles que os arcos invisíveis que acabam protegendo emanam nesse campo magnético. E aí acaba servindo como uma espécie de fresta por onde a radiação acaba alcançando o planeta. O outro ponto fraco é a instabilidade no próprio campo magnético, que às vezes pode se deformar quando é atingido pelo vento solar e deixa até desguarnecida grandes áreas a milhares de quilômetros distantes dos polos por horas e às vezes até dias. O Sol também é instável e algumas de suas grandes tempestades acabam despejando quantidades imensas de radiação no nosso planeta. E a combinação dessas duas fraquezas do sistema natural de proteção da Terra durante os períodos de maior atividade solar trazem consequências diretas para quem? Os aviões, que operam nas altas latitudes polares. Quem monitora essas características do clima espacial é o mesmo órgão americano que cuida de outros fenômenos meteorológicos, o NOAA, ou National Oceanic and Atmospheric Administration. Aquela mesma que manda de vez em quando uns Electras para dentro de furacão.
E o Electra não cai, hein? Através do Centro de Predição do Clima Espacial, o NOAA emite alertas e boletins regulares a cada 3 horas. Na verdade, não é bem uma previsão, mas uma observação das condições mais atualizadas e um histórico das 24 horas anteriores. Esses boletins são recebidos por pilotos e pelas divisões de planejamento de voos das companhias e mostram 3 diferentes escalas: Geomagnetic Index, G, Solar Radiation Storm Index, S, e Radio Blackout Index, R. Cada uma dessas escalas vai de 1 até 5, sendo uma a mais levinha em radiação e 5 a mais severa. Mas como é que isso funciona na prática? Bem, antes mesmo da decolagem, o despacho do voo da companhia aérea, já consulta esses boletins do NOAA e decide se o voo pode ser planejado pelos polos sem restrições, ou pelos polos com restrições, ou então não pode voar lá por cima. Por exemplo, se existir S3, é considerado alerta laranja e o voo pode ser despachado, mas com restrição de altitude, porque as emissões de radiação do Sol estão elevadas e isso ia expor tanto os passageiros quanto os tripulantes que voam nessa região o equivalente a 10 exames de raio-x de tórax. Nesse caso, os voos são despachados abaixo do Flight Level 310, ou seja, 31 mil pés, porque aí a própria atmosfera causa uma proteção para o avião. Mas se qualquer desses índices aí estiverem no vermelho, os voos nas regiões polares estão proibidos e as rotas mais ao sul e, consequentemente, mais longas são planejadas. Mas quais são as outras consequências desses distúrbios no clima espacial da Terra na operação? Esse tipo de radiação pode prejudicar desde a comunicação, tornando muito difícil se comunicar por rádio, ou até mesmo impossível para as aeronaves falarem com controle de solo, e até imprecisões no GPS. A gente já viu bastante sobre radiação nesse vídeo aqui. Para o corpo humano, as consequências são ainda mais graves, e nos extremos, um ser humano voando nessa região pode ser exposto a radiação equivalente a 100 raio-x de tórax. Por isso que um piloto não pode voar constantemente sobre os polos. O aspecto mais crítico desse tipo de operação é que, embora as tempestades solares levem em média de 2 a 3 dias para chegar na Terra, grandes emissões de raio-x podem vencer os 150 milhões de quilômetros que nos separam do Sol em menos de 10 minutos. Então, pilotos e despachantes monitoram em tempo real as condições do clima espacial, porque se for necessário alterar rotas e altitudes e assim proteger os ocupantes desses voos, eles vão fazer isso. Mas não se assuste, no seu próximo voo da Europa ou da Ásia para a América do Norte, dificilmente você vai estar exposto a mais que uns poucos microsieverts. Ou seja, se você visitar Chernobyl vai ser muito pior. E quanto que isso significa? Quase nada. Mesmo que você passasse 1000 horas por ano voando a 43 mil pés acima do Polo Norte, estaria dezenas de vezes menos exposto à radiação ionizante que qualquer trabalhador de uma usina nuclear, e menos 5% do necessário para atingir o que é considerado ligado a qualquer tipo de câncer. Então, tem coisas mais urgentes para se preocupar, que é manter o seu cinto de segurança afivelado. Feito isso, é só abrir a cortina, apreciar o sol da meia-noite ou as auroras boreais. Como será que os Planilsons explicariam as auroras boreais, hein? Então, se gostou de saber como é que o clima espacial afeta a aviação, deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no canal se já não é inscrito. Um grande abraço e até o próximo voo!